Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa sexta-feira, começa agora. O governo muda 5 pontos da proposta de reforma da Previdência e nega que se trate de um recuo para evitar a debandada na base aliada. Manhã complicadíssima em São Paulo. Numa noite choveu esperado para todo o mês de abril. Quando chove, enche tudo de água, até os trens. A inflação dá trégua e março tem melhor índice desde 2012. O resultado não foi melhor por causa da conta de luz. Hoje é dia de combate ao bullying. Esse tipo de violência que ainda aflige pais e alunos nas escolas exige enfrentamento claro de professores e responsáveis. Justiça Federal suspende licença de operação da usina de Belo Monte, no Pará. Decisão vale até que a concessionária da usina realize as obras de saneamento básico da cidade de Altamira, previstas no contrato. Tensão internacional. Estados Unidos lançam mísseis contra a Síria e a Rússia diz que ataque a Estado soberano coloca em risco a segurança mundial. Olha, quem transitou em São Paulo hoje, ou pelo menos tentou, não teve muita sorte. Não foi fácil. Parada e não é força de expressão, não. Parte da capital paulista amanheceu congestionadíssima por conta da forte chuva que caiu desde a noite de ontem até a madrugada de hoje. Em poucas horas, choveu mais do que previsto para todo o mês de abril. Um trecho do rio Tietê transbordou. Uma sexta-feira difícil. Nossa, complicado. Quando chove, enche tudo de água, até os trens. Ainda na madrugada, o rio Tietê transbordou. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências, foram 13 pontos de alagamento só na Marginal, que ficou intransitável. Os reflexos chegaram à Via Dutra. Quilômetros de congestionamento se formaram. Já faz mais de uma hora que a rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, está completamente travada na chegada a São Paulo. São vários quilômetros de congestionamento e muitas pessoas estão descendo dos ônibus, dos fretados e tentando chegar a pé ao seu local de trabalho, ao seu destino, para tentar começar esse dia tão difícil na capital paulista. Eu saí de casa às 5 horas da manhã. Quase 2 horas. Alexandre precisava pegar um voo para Porto Alegre. Por causa do alagamento, aí parou todo o trânsito, eu vou ter que abandonar o ônibus, dar um jeito de pegar um táxi, um Uber e ir pro aeroporto. No Ipiranga, ruas tomadas pela água e carros submersos. Na região central, mais transtorno por causa da chuva. Acabou, o borradeiro aqui, ó, ninguém consegue nem se mover, velho. Vem fazendo uns caminhos alternativos, né, para poder chegar. Hoje atrasou umas 2 horas no percurso. Até chegar ao percurso final, acho que vai dar umas 3 horas e 20, por aí. Vem caminhando, né? Porque senão não tem como chegar. Os alagamentos também atrapalharam a manhã de quem mora no ABC Paulista. Tudo isso por causa do volume de chuvas. Em 24 horas, choveu mais do que todo o esperado para o mês de abril. E o céu continua nublado. Torcer para não chover. Pois é. Agora a gente vai falar ao vivo com a repórter Laís Duarte, que está lá no Centro de Gerenciamento de Emergências e tem os detalhes da situação da chuva na cidade agora. Boa tarde, Laís. A cidade está tranquila nesse momento? Boa tarde, Aldo. Boa tarde para todo mundo. Sim, mais tranquila, mas ainda em estado de observação. Dá só uma olhada nesse mapa aqui, Aldo. Os pontos azuis aqui na Grande São Paulo ainda são chuva. De fraca a moderada, mas ainda são pontos de chuva. Eu vou conversar com o Adilson Nazário, que é técnico em meteorologia aqui do CGE. Por que choveu tanto, Nazário? Boa tarde. Boa tarde. A chuva estava prevista, chegou, a passagem de uma frente fria pelo oceano e que associou-se às áreas de instabilidade que vieram do interior. Então, essa combinação provocou chuvas fortíssimas em toda a região metropolitana de São Paulo num curto espaço de tempo. E deve continuar chovendo ainda hoje? Hoje chove de maneira fraca, com pontos moderados, há risco ainda de alagamentos por conta do solo encharcado e de escorregamentos de encosta. Quem mora em área de risco deve ficar alerta, né? Sim, alguns cuidados são simples. Muros embarrigados, postes inclinados, rachaduras nas paredes e no chão, portas que antes fechavam normalmente e agora estão emperradas. Ligue para 199 para a Defesa Civil e solicite a presença de um agente público. Tá ok, muito obrigada pela participação, Aldo. Ok, Laís, obrigado pelas informações. Só uma atualização, a Prefeitura divulgou agora que as multas do rodízio que possam ter sido feitas ontem no período da tarde e hoje pela manhã serão canceladas. Gabriela.
Outro assunto agora, piadas jocosas, apelidos ofensivos, perseguição e, em alguns casos, agressão física. O bullying nas escolas não é um problema pontual, mas um caso de saúde pública. Uma pesquisa feita com alunos do 9º ano do ensino fundamental mostrou que 46% deles já sofreram agressões ou foram humilhados na escola. Murilo sabe bem o que é bullying. O povo ficava olhando pra mim, ficava me xingando pelas minhas costas. Às vezes até pegava eu de surpresa e me batia. A mãe chegou a presenciar uma das agressões. Eu cobrei muito da escola e, na verdade, eu não fui para o enfrentamento, né? Eu fiz uma parceria para a escola, para ela, junto comigo, a gente combater esse tipo de comportamento dos alunos, né? E casos de bullying como o do Murilo são muito mais comuns do que se imagina. Uma pesquisa do IBGE com alunos do 9º ano mostrou que quase a metade já sofreu algum tipo de bullying e se sentiu humilhado por colegas da escola. E 2 em cada 10 estudantes confessam que já praticaram bullying e as agressões contra os colegas. Em 2015, foi sancionada uma lei contra o bullying que obriga escolas e clubes a capacitar docentes e equipes pedagógicas para implementar ações de prevenção e solução do problema. Em primeiro lugar, é importante falar que criança não combina com o poder judiciário. O legislador, ele privilegia medidas restaurativas, né? Então, ele não fala de judicialização de conflitos, mas a ideia é que, com essa observação precoce e as providências tempestivas, é que se evite a judicialização. Não sendo possível, não conseguindo conter esse conflito, não conseguindo mediar e resolver esse conflito, indo para o Poder Judiciário, o que acontece? Existem medidas tanto no âmbito civil quanto no âmbito criminal. Hoje, Murilo está em uma escola nova e rodeado de amigos. Para Roberta, o bullying deve ser tratado como um problema que diz respeito a todos. Foi uma coisa, assim, para mim, muito difícil de lidar, de não ter raiva da criança, né? De tentar entender a agressividade dela, né? Através do gesto dela de bater no meu filho. Por isso que eu peguei muito no pé da escola para fazer esse trabalho de conscientização. Para ele não fazer para o outro que não gostaria que fizesse para você. É essa a mensagem que eu deixo para os pais. É isso, né? Uma regra de ouro, uma regra de ouro. A gente fala agora do seu bolso. Boa notícia, viu? A inflação oficial medida pelo IPCA perdeu força de fevereiro para março e ficou em 0,25%. É o melhor resultado desde 2012. Em um ano, a inflação acumula agora 4,57%. A boa notícia é que essa tendência de queda deve se manter nos próximos meses. Em março, a inflação só não cedeu mais por causa da conta de luz, que subiu quase 4,5%. O que puxou os preços para baixo foram os transportes por causa da queda da gasolina e do etanol. Outras notícias nacionais: o Brasil é o país com maior número de cidades na lista das 50 mais violentas do mundo. E a Justiça Federal suspende licença de operação da usina de Belo Monte, no Pará. Pela decisão, a licença para funcionamento de Belo Monte, concedida pelo IBAMA, fica suspensa até que a concessionária da usina realize as obras de saneamento básico da cidade de Altamira, previstas no contrato. O objetivo das obras é evitar a contaminação do lençol freático da cidade com afogamento das fossas rudimentares usadas pela população após o represamento do rio Xingu. A obra ainda não foi concluída pelo consórcio que constrói a usina. O Brasil tem 19 cidades na lista das 50 mais violentas do mundo, de acordo com o ranking de uma ONG mexicana que avalia a segurança pública em cidades de mais de 300 mil habitantes em todo o mundo. O Brasil é o país com mais cidades na lista. Entre as 19 cidades brasileiras listadas, as mais violentas são Natal, Belém, Aracaju, além de Feira de Santana e Vitória da Conquista, no interior da Bahia. Frigorífico da JBS tem vazamento de gás tóxico em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Cerca de 80 funcionários passaram mal e tiveram que receber atendimento de urgência. O vazamento de amônia aconteceu perto de um dos alojamentos da empresa, que tinha 410 funcionários no momento do acidente. Houve alerta para esvaziar todas as áreas do prédio e, no tumulto, alguns funcionários correram para as margens da BR-060, que passa perto da unidade, e foram socorridos ao lado da pista. Para as notícias de Brasília, o presidente Michel Temer autorizou mudanças em 5 pontos no texto da reforma da Previdência. Depois de uma forte pressão de deputados e senadores, o Palácio do Planalto recuou e permitiu mudanças no texto original da reforma da Previdência. O relator do projeto na Câmara, o deputado Arthur Maia, informou que as alterações serão feitas em 5 pontos. Nas regras para os trabalhadores rurais, nas aposentadorias de policiais e professores, nas pensões, no benefício de prestação continuada, o BPC, e nas regras de transição.
O relator ressaltou que o único ponto intocável é a idade mínima de 65 anos para homens e mulheres se aposentarem. Idade mínima é um ponto definitivo da reforma. Na PEC estão preservados todos os parâmetros de natureza econômica que possam dar sustentabilidade à Previdência Social. A Previdência vem registrando rombos crescentes. No ano passado, o déficit foi de mais de 149 bilhões de reais e para este ano está estimado um rombo de 181 bilhões. O governo, no entanto, não definiu ainda quais serão as mudanças nesses 5 pontos, porque depende dos parlamentares. Por isso, o relatório do deputado Arthur Maia, que deveria ser entregue na próxima quarta-feira à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, só será apresentado no dia 18 de abril. Eu tenho a mais absoluta certeza de que, incorporadas ajustes resultantes dessas sugestões que citei, o projeto será aprovado. O governo perdeu a proposta que apresentou e busca agora fazer pequenos arranjos, pequenos retoques para que ela se torne palatável. Após participar de um almoço com o rei e a rainha da Suécia, o presidente disse que a permissão para as mudanças não é um recuo do governo. Vamos aprender isso, prestar obediência ao que o Congresso Nacional sugere. O Congresso Nacional, que é o centro das aspirações populares, não pode ser considerado recuo, né? Não é verdade? As startups brasileiras têm 700 vagas de emprego abertas em São Paulo. Pois é, um campo aí, né, importante. Elas investem em ideias para melhorar o desempenho de empresas com custo menor. O Guilherme lançou uma startup de entregas de produtos com baixo custo. Em um ano, o negócio cresceu 30%. O que a gente vê é que tem várias pessoas que estão, por necessidade ou por vontade, procurando um trabalho próprio. Ser um empresário, virar um mini empresário, ter o seu negócio, ter uma forma de renda que faz sentido. Já são 7 funcionários e previsão de novas contratações em 2017. Além disso, a plataforma gera empregos indiretos. Além do nosso motorista, tem toda a cadeia antes, né, de pessoas que querem criar negócios, esses negócios são online, eles precisam fazer entregas, precisam distribuir seus produtos na cidade. Nos últimos 3 anos, o número de desempregados mais que dobrou no país e atinge 13,5 milhões de brasileiros. Na contramão da crise, as startups geram empregos. Só na cidade de São Paulo são cerca de 700 vagas, com salários que variam de R$ 1.650 a R$ 20 mil por mês. Para aumentar ainda mais essa oferta, o governo federal anunciou que vai investir 50 milhões de reais nos próximos 3 anos, com o objetivo de incentivar a aproximação desse modelo de negócios e grandes indústrias. A inovação aberta com startups é uma maneira, então, da indústria um pouco trabalhar essa parte de recessão, baixar o custo de produção e aí promover, então, uma geração de emprego qualificado. Agora a gente vai para o nosso quadro Linha de Frente. Nossa personagem de hoje é a Selma, que completa 41 anos no projeto Arrastão, que atende crianças, jovens e adultos na periferia de São Paulo. Mais de 95 mil pessoas já foram beneficiadas pela organização num trabalho que a Selma considera precioso. Eu sou Selma, gestora do Projeto Arrastão. E a minha história começa aqui em julho de 1976. Chegou a hora de almoçar. Iniciei aqui as minhas atividades como voluntária. Depois de formada, fui convidada a participar como uma componente do quadro de profissionais da organização. E o histórico do Arrastão, ele nasceu em agosto de 68, né? E ele tem 48 anos, com um trabalho comunitário. E hoje, a gente atende uma média de 1.000 pessoas dia aqui. Numa diversidade de atividades, desde o Piquititi com 1 ano até a melhor idade. Campo Limpo, né, em Santo Amaro, aqui onde nós estamos, a nossa sede, é um ponto de muita vulnerabilidade. E isso muda a nossa perspectiva de vida, muda a nossa olhar para o mundo. Eu espero continuar aqui no Projeto Arrastão, ainda recebendo toda em troca, ver um jovem que foi meu aluno e trazê-lo aqui com o seu filhinho para ingressar aqui no Projeto Arrastão, isso é um prêmio para mim.
A seguir, caminhão invade calçadão em Estocolmo, na Suécia, atropela pedestres. Governo sueco não descarta atentado terrorista. Mas Estados Unidos lança o primeiro ataque contra o governo sírio. Rússia reage e diz que decisão de Donald Trump ameaça a segurança internacional. Os Estados Unidos lançam o primeiro ataque contra o governo do ditador Bashar al-Assad. 59 mísseis foram disparados. A situação é de muita tensão e preocupação na comunidade internacional. O ataque surpreendeu pela mudança brusca de postura do presidente Donald Trump, que durante a campanha havia prometido reduzir as interferências externas. Pois é, a situação é bem grave. A Rússia pediu uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU e afirmou que vai reforçar as defesas antiaéreas do exército sírio. Moscou também declarou que vai suspender o acordo mantido com os Estados Unidos de informar sobre o uso do espaço aéreo da Síria e disse que o ataque norte-americano ameaça a segurança mundial. Os ataques atingiram uma base aérea da Síria e foram uma retaliação ao ataque químico que matou mais de 70 pessoas nessa semana no país, entre elas dezenas de crianças. O governo sírio diz que a ação norte-americana matou 9 pessoas, 4 delas militares. Em discurso logo após o ataque, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou Bashar al-Assad de ser o responsável pelo terrível ataque de armas químicas contra civis inocentes. Disse que o país desrespeitou uma convenção da ONU e justificou a primeira intervenção militar contra o governo sírio desde o início da guerra civil no país, dizendo que as tentativas de negociação falharam. Trump pediu apoio de países aliados. O secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson, condenou a Rússia por não ter cumprido a promessa de garantir a eliminação de todas as armas químicas da Síria. Moscou reagiu com veemência à intervenção dos Estados Unidos. O Irã, outro aliado de Damasco, também condenou o ataque. A França declarou que segue tentando uma solução pacífica. A Alemanha e Reino Unido consideraram o ataque norte-americano cabível diante do ataque químico. E olha, o governo turco confirmou a partir das autópsias das vítimas que o ataque do início da semana foi mesmo um ataque com arma química. Na Suécia, um caminhão invadiu um calçadão e matou pelo menos 3 pessoas. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a correria e o pânico no centro de Estocolmo. Autoridades do país já avaliam a possibilidade de se tratar de um atentado terrorista. Ainda há outras notícias internacionais. Novos protestos violentos na Venezuela terminaram com 1 morto e 19 feridos. Pois é, noticiário quente no internacional hoje, né? A oposição voltou às ruas na Venezuela contra o governo de Nicolás Maduro para pressionar a Suprema Corte do país, que na semana passada tentou tirar os poderes do legislativo. A marcha seguia para a Defensoria do Povo da Venezuela e houve enfrentamentos no caminho. A polícia bloqueou ruas e as entradas da cidade para evitar que mais manifestantes se juntassem aos atos. Participantes da marcha formaram barricadas e colocaram fogo em algumas delas. Apoiadores do presidente Nicolás Maduro também foram às ruas. O grupo separatista ETA envia carta à rede britânica BBC garantindo que vai terminar de entregar todas as armas amanhã, sábado. Como havia garantido ao governo espanhol, o grupo deve entregar ao governo francês a localização de todos os esconderijos do arsenal mantido pelos separatistas. Um marco depois de 40 anos de violência que deixaram mais de 800 vítimas. Um manifesto feito por famílias de vítimas do ETA pede que o grupo não fique impune após o desarmamento. Em manobras sem precedentes, o Partido Republicano muda as regras do Congresso dos Estados Unidos para evitar a rejeição do juiz Neil Gorsuch, nomeado por Donald Trump para a Suprema Corte do país. Ontem, deputados democratas votaram contra a nomeação. Os governistas alteraram a exigência de maioria para conseguir aprovar Gorsuch sem o apoio dos opositores. Uma nova votação, já sob as novas regras, está marcada para hoje. Hora do esporte. Boa tarde, Cadu Cortez. Tudo bem, Gabi? Tudo e você? Tudo ótimo com essa chuvinha. Tudo bem, Aldo? Salve, Cadu, bem-vindo. Tranquilo, vamos lá para a nossa Hora do Esporte desta sexta-feira. A gente começa falando de natação, atualizando, na verdade, né? Ontem a gente trouxe a informação, a prisão do presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos gerou uma grande repercussão aí entre atletas e envolvidos da modalidade. Vamos ver. Coaraci Nunes apareceu no pátio da Polícia Federal no Rio de Janeiro antes de deixar o local no início da tarde. Ele recebeu a visita da esposa, um dos presos na Operação Águas Claras, que investiga um esquema de desvio de recursos públicos repassados à CBDA. Coaraci foi afastado da presidência da entidade no dia 9 de março. 5 mandados de condução coercitiva foram cumpridos e mais 16 mandados de busca e apreensão.
Em São Paulo, o delegado da Polícia Federal, Rodrigo de Campos, e a procuradora do Ministério Público Federal, Tamea Denelon, revelaram que a denúncia contra os dirigentes foi feita por atletas e ex-esportistas. Ela explicou que um dos pontos que ligaram o alerta das autoridades foi a ausência do Brasil no Mundial Júnior de Polo Aquático em 2015, o que revoltou os jovens competidores e chamou a atenção de alguns campeões e campeãs, como, por exemplo, Joana Maranhão, uma das depoentes e que foi ao Ministério Público Federal para colaborar, dizendo tudo o que sabia. Quaraci teve seu mandato encerrado no dia 9 de março e, desde então, a entidade está sendo administrada pelo advogado Gustavo Lix. Pois é, e à luz desses recentes acontecimentos, né, o Cine Esporte de hoje traz Dirty Games, traduzindo, jogos sujos. Vamos ver. A mafia-style crime syndicate in charge of this sport. Traduzindo, Jogos Sujos, do jornalista e documentarista alemão Benjamin Best. O documentário que fala sobre o lado sujo da indústria esportiva internacional em 6 capítulos. Se concentra no futebol, o esporte mais popular do planeta. Mas Benjamin também trata de basquete e do boxe, ao examinar as manipulações e a corrupção que acompanham os jogos e as conexões entre esporte, política e dinheiro. Uma expedição ao abismo sujo dos esportes profissionais. O premiado documentarista traz um olhar global dos bastidores do colorido mundo cinza do esporte e expõe o gosto amargo que existe muitas vezes por trás do negócio multibilionário esportivo. Mas é, só para fechar, acaba de sair o relatório anual da FIFA, que registrou no ano passado, em 2016, uma perda de aproximadamente 1 bilhão e 100 milhões de reais em prejuízo. É isso aí. Valeu, Cadu. Obrigado. Tá de plantão no final de semana? Esse fim de semana não, tô de folga. Só eu vou trabalhar esse final de semana. Esse então, aí, só você. Até segunda-feira. Até segunda, valeu. gente. Tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, Cadu. Você sabe que dia é hoje? 7 de abril, hoje é o dia do jornalista. Tem um jornalista que a gente gosta muito de citar nas aulas para os estudantes de jornalismo, que é o Cláudio Abramo. Ele diz que o jornalismo é, antes de tudo, a prática diária da inteligência e o exercício cotidiano do caráter. É isso que a gente tenta fazer aqui todos os dias, mas eu estou te contando isso porque hoje é o último dia que a Gabriela Maier vai estar aqui com a gente nessa bancada. Resolveu desafiar aí, né, outras áreas do jornalismo, outros veículos, então vai assumir novos desafios profissionais. E eu tenho certeza que você concorda com a gente aqui, que ela realmente colaborou todos os dias para que a gente pudesse cumprir essa máxima do jornalismo que a gente tenta manter. A gente te agradece muito pela participação e deseja todo sucesso para você. Eu que agradeço por quem nos acompanhou aqui nesses mais de 3 anos de Jornal da Cultura Primeira Edição. Agradeço muito a essa equipe, estou me controlando. Agradeço muito a essa equipe, aprendi muito aqui, cresci muito aqui, foi um grandíssimo prazer fazer parte dessa equipe da TV Cultura. Só tenho a agradecer, muito obrigada. A gente deixa você agora, JC Primeira dessa sexta-feira termina aqui com a Dica na Faixa. Essa Dica na Faixa hoje é de uma contação de histórias clássica, mas revisitada. A peça Mulheres e uma Noite, 1000 Mulheres e uma Noite, inspirada no livro As 1001 Noites. O espetáculo aborda a opressão feminina contemporânea, além de contar a história da Sherazade, mulher que enfrenta o rei com seus contos para salvar a própria vida. A peça está em cartaz na Oficina Cultural Oswald de Andrade, sextas, sábados, às 8 da noite. Aproveite com a sua família. Agora você fica com o JC Debate, que hoje fala sobre o sono dos bebês e das crianças. Na segunda-feira, o Jornal da Cultura Primeira Edição está de volta. Um ótimo fim de semana, uma boa tarde a todos e até qualquer dia. Tchau. Tchau.